amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Eis que surge uma luz lá no fundo do túnel. Ontem, o Pedrinho deu algumas declarações importantes e já repercutem bastante hoje no departamento de futebol do Vasco da Gama e que já gera aí consequências positivas. A gente vai falar muito aí sobre o jogo entre Vasco da Gama e Juventude, porque hoje é vencer ou vencer para não entrar na zona do rebaixamento. Vamos falar muito aqui sobre a situação do treinador, né, o Álvaro Pacheco. Houve uma evolução muito grande e significativa com relação à situação do potencial construtivo e o name rights. Já temos atualizações, tá? Hoje, para poder passar para vocês, darei a minha opinião aqui sobre a situação envolvendo reforço, né? Porque ontem jogaram aí para a galera Coutinho e mais 7, né? E o seguinte, vamos falar muito aqui sobre uma coisa que poucas pessoas falaram, mas que é muito importante. Pedrinho ontem falou que as dívidas estão sendo pagas e já teve pagamento entrando na conta dos jogadores hoje na parte da manhã. Vamos abordar aqui a situação envolvendo a limpeza, a faxina que está sendo feita no Vasco da Gama, porque o Pedrinho ontem também disse que muita coisa já foi descoberta, certo? E vamos falar aqui sobre a situação do CEO e sobre a proposta da 7777 Partners de 680 milhões, porque a gente teve uma atualização nesta situação. Meus amigos, eu peço a você que não é inscrito para poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o vídeo. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente tem um jogo de suma importância contra a equipe do Juventude, lá em Caxias do Sul. O Vasco da Gama muito desfalcado ali, sem o Paê, sem o Vegete, né? O Praxedes também não vai para o jogo. Mas o seguinte, o Vasco, para não entrar na zona do rebaixamento, precisa vencer. O empate é muito ruim para o Vasco, porque o Vasco perdeu pontos em casa para o Criciúma, para o Cruzeiro. Então o Vasco tem que recuperar isso fora de casa. O Vasco ainda não venceu jogando fora do Rio de Janeiro, e o Juventude que tem a 7ª melhor campanha. O time do Vasco da Gama hoje com Léo Jardim, PH, Maicon, Léo, Vitor Luiz, esquema com 2 zagueiros, né? O Piton é dúvida para o jogo, Zé Gabriel, JP, Galdames, Rossi, né? Ainda titular no lugar do David, Adson e Cleiton. Esse é o time do Vasco da Gama. Sob a condição aí do Álvaro Pacheco, né, a situação dele vai ficar insustentável dentro do Vasco no caso de mais uma derrota, apesar de o Pedrinho ter feito ontem uma conotação de dar apoio ali para o Álvaro Pacheco, o que é importante, mas vai ficar insustentável se não vencer. Atualizações aí com relação à situação do potencial construtivo e do name rights, tá? Ontem foi um dia histórico aí para o Vascaíno, certo? Está confirmado, São Januário vai passar por uma reformulação. Quem vai ganhar com isso é o entorno ali de São Januário, as comunidades que vão passar por uma revitalização. E o seguinte, a gente tomou conhecimento, tá? Que existem 2 empresas, isso você já sabe, que é a Cirela, que é uma empresa que é construtora, e também a Rede Dor, que é uma rede hospitalar.
Pessoal, a informação que a gente tem é que a Cirela está muito próxima de acertar com o Vasco da Gama aí, mas está muito próximo. Potencial construtivo do Vasco da Gama que está avaliado em 500 milhões. Ô, Laureano, o que falta aí para esse anúncio? É a situação da lei ser sancionada, né? A PL ser sancionada pelo Eduardo Paes, tá? Quando ele assinar, vira lei e depois a gente vai ter a publicação no Diário Oficial do Rio de Janeiro. A mesma coisa é a situação do Name Rights, tá? O Pedrinho ontem falou que está muito bem encaminhado. As notícias vindas lá de São Paulo, tá? Que apesar de ter outras empresas aí, deverá mesmo ser a Crefisa, e o Vasco se aproxima aí de um acerto, tá? Do segundo maior name rights do Brasil aí, ao colocar a Crefisa ali. Nos bastidores já se comenta, inclusive, que a Crefipar, que é a empresa que administra a Arena Barueri, tá? Já está aí por detrás dessa situação. 300 milhões de reais, esse dinheiro o Vasco da Gama pode usar aí para completar o potencial construtivo, uma vez que o estádio está avaliado em 600 milhões de reais, e o seguinte, o Vasco deverá antecipar parte desse valor para poder investir em reforços. E por falar em reforços, né, o Pedrinho ontem confirmou, o Coutinho está palavrado, está averbado ali com o Vasco da Gama, vai ser atleta do Vasco, uma negociação de um atleta extraordinário demanda tempo. Coisa ruim, gente, chega rápido. Como chegou Galdames, né? Como chegou, entre outros aí, né? Mas o seguinte, né? O Coutinho disse também sobre a situação do Souza e do Alex Teixeira. Ele informou que está em gatilho no contrato do Coutinho, confirmando, inclusive, que tem proposta, que é uma novidade. E ponto. Aí ontem já teve gente jogando para a galera, dizendo que tem mais 7 jogadores aí, Coutinho mais 7. A gente tem que ter calma com isso. Ontem o próprio Pedrinho falou o seguinte, o momento do Vasco, a SAF está quebrada. Os caras parece que não viram porra nenhuma da coletiva dele. Mas o seguinte, é importante que as dívidas estão sendo pagas. A 777 deixou a SAF do Vasco saqueada, quebrada. Nessa manhã a gente já tomou conhecimento que algo a mais já foi pago. Lembrando que foram dívidas que a 777 Partners deixou com comissão de empresário, tá? Com fornecedores e com jogadores. Inclusive, o Pedrinho está correndo contra o tempo aí para poder pagar as, os 2 títulos protestados que o Vasco tem lá na Câmara Nacional de Resolução Desportiva contra o Galo, que ninguém fala, que é o que deve ao PH e também ao Jair, perfeito? Dívida do Jair desde o ano passado aí que a 777 não pagou. Então, responsabilidade, graças a Deus, hoje já entrou alguma coisa. Bom, sobre a situação aqui do Vasco da Gama ser passado a limpo, o Pedrinho falou que muita coisa já foi descoberta, tá? Para não atrapalhar as investigações, ele não quis falar, mas ele falou que é muita coisa errada, inclusive ele denunciou, ele falou assim, olha, o pessoal fica dando informação errada, dizendo que todo mês a 777 colocava dinheiro no Vasco, mentira, porque não tem nada no balanço. O que eu já tinha dito aqui para vocês. E para finalizar essa situação, pessoal, envolvendo o CEO, envolvendo a proposta da 777, o CEO do Vasco da Gama vai ser interino, tá? Apesar de ter muita gente contra, a gente tem informado para vocês que Levinciano tem uma possibilidade muito grande aí de ser CEO do Vasco da Gama. E, além disso, a gente fala aqui sobre a proposta, tá?
Segunda informação que chegou é que a 777 vai tomar essa decisão logo após o julgamento do recurso de agravo interno, porque a 777 não vai dar prolongamento a essa guerra, essa batalha judicial, caso esse recurso não seja aprovado. A tendência é que seja vendido, porque até os credores da 777 estão reclamando. Pô, vocês têm uma proposta de 680 milhões, por que que vocês não venderam? E é o que eu falo, o Pedrinho tem que embargar essa venda, estou falando isso aqui todo dia, o Vasco não sair prejudicado, porque 390 milhões, que é o que falta entrar aqui no Vasco, que o outro investidor iria colocar, não vai pagar nem a metade das dívidas do Vasco. A dívida do Vasco hoje já passou de 700 milhões. E outra coisa, eu falo aqui para vocês, tá? Muita calma nessa hora para não fazer a situação assodada. A 777 não pode sair ganhando e o Vasco perdendo. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.